O Código de Defesa do Consumidor do Brasil, no ano em que foi promulgado, era realmente uma legislação inovadora, muitos diriam revolucionária, porque consagrou os melhores dos princípios em defesa dos consumidores, desde que o presidente John Kennedy lançou aquele grito de que consumidores somos todos nós, de que não há mercado sem consumidores, mas que o que se observava é que não havia, efetivamente, direitos dos consumidores, sendo senhores do mercado, eram efetivamente autênticos escravos, porque sujeitos às leis todo-poderosas das grandes empresas que os subjugavam, que ditavam as suas leis. No entanto, mormente após o surto pandémico da SARS-CoV-2, Covid-19, nós assistimos à transição da sociedade analógica, como se afirmava, para a sociedade digital. E não podemos dizer hoje, com inteira verdade, que o Código esteja atualizado. Por exemplo, a Europa consagrou no ano 2000 um ato, um diploma legal, uma diretiva ao comércio eletrónico, no desencadeamento de todas essas vias que transformavam de todo as relações dos consumidores com os fornecedores. Conclusão: o Brasil está atrasado 25 anos. Em 2012, pretendeu, de algum modo, recuperar os atrasos e apareceu no Senado um projeto de lei recuperado mais tarde e atualizado em 2015, o PL 3514. Volvidos todos estes anos, não foi aprovado. E o comércio eletrónico continua a ser terra de ninguém no Brasil, o que quer significar que os brasileiros não têm adequada proteção, porque os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor não chegam a tanto e é preciso atualizar. Eu, numa conferência, numa palestra que tive na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, falei disso e uma professora presente que palestrou comigo dizia que neste momento estavam criadas as condições para a aprovação do projeto de lei. Em 2021, e essa também vem de 2012, em relação às cautelas na concessão do crédito, já está desatualizada face à penetração da inteligência artificial e dos meios da celebração dos contratos à distância. Por exemplo, a Europa, a esse propósito, já tem uma nova diretiva, ou seja, um diploma legal que os Estados hão de adaptar às suas condições em relação a esses aspectos fundamentais, que altera substancialmente uma outra de 2008. Enquanto a Europa anda efetivamente adiante, o Brasil estagnou. O Brasil tem importantes inovações no domínio, por exemplo, da responsabilidade, do fato do produto, do vício do produto, com a introdução da responsabilidade objetiva,
não só do produto como do serviço. Quando na Europa o serviço ficou de banda, ficou esquecido e só tinha do produto. E, portanto, há um conjunto de normas que foram realmente extraordinárias, mas, por exemplo, hoje, porque a inteligência artificial ou integra os produtos, ou ela é em si mesma um produto, não está coberta pelo Código Brasileiro. A Europa tem já um regulamento da inteligência artificial. Tem na forja um outro sobre, ou por outra, uma diretiva que é diferente sobre responsabilidade civil resultante dos danos provocados pelos sistemas de inteligência artificial. O Brasil tem um mero projeto de lei decalcado das leis europeias e já a responsabilidade do facto do produto evoluiu na Europa, já temos um outro diploma. Em relação à obsolescência programada, o Brasil nada tem consignado a esse respeito. Há agora umas iniciativas tendo em vista a criminalização dos contratos de crédito consignado no Brasil, o que é de aplaudir, porque os desacertos que as instituições de crédito e as sociedades financeiras provocam no equilíbrio dos orçamentos familiares é qualquer coisa de extraordinário. Além disso, era preciso que todos os contratos celebrados com a banca pelos consumidores se submetessem ao Código de Defesa do Consumidor. Porquê é que se protege a banca? Porquê é que se protegem as instituições de crédito e se deixa a míngua de tutela ao consumidor? É uma coisa inacreditável. Há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, prejudicando os consumidores e dando uma proteção acrescida aos bancos. Porquê? Porque os bancos têm um poderio maior, mas o Código veio exatamente nivelar pretensamente essas relações. Veio repor equilíbrios que antes estavam comprometidos. Mas o Brasil parece que fechou os olhos a isso e os consumidores continuam órfãos de uma proteção devida nas suas relações com os grupos financeiros que, de tão poderosos, conseguem espezinhar direitos. E isso não é de bom tom. O modelo ideal neste momento é aquele que a Europa traça. Nós temos dois regulamentos que vieram a lume em 2022. Um sobre as Big Tech, a saber, sobre o mercado que deve ser um mercado saudável, com uma competitividade, com uma concorrência equitativa, equânime, em condições de igualdade, para que não haja empresas que, pelo seu poderio, possam esmagar as outras, e todo o conjunto de proteções em favor do consumidor. De algum modo, como interpretação benévola, já vinha da Lei do Comércio Eletrónico de 2000, a lei europeia, que em Portugal só surgiu em 2004. Portanto, aí o Brasil pouco ou nada tem, porque o marco civil da internet não chega a tanto. E a Europa tem, quando a Europa faz um regulamento, publica um regulamento, põe em vigor um regulamento, esse regulamento tem direito uniforme, que deve ser observado do mesmo modo em qualquer um dos Estados-membros. Da Finlândia, de Helsinki, a capital da Finlândia, lá a norte, até às mais
remotas cidades das ilhas dos Açores, que são integrantes de Portugal. Portanto, o importante é que haja um avanço significativo nesse ponto para que os consumidores, no seio da sociedade digital, estejam efetivamente protegidos. Nós afirmamos que é um instrumento ainda assim posto, quer dizer, há necessidade de reforçar todos esses aspectos, seguindo, se for o caso, o exemplo europeu, com toda a sorte, com toda a espécie de diplomas legais que surgiram posteriormente, e por isso há necessidade, como na Europa se observa, de uma atualização constante, de uma atualização em função de novos métodos que surgem no mercado. Porque se o direito parar, e o direito vem sempre atrás dos factos, então há um hiato, há um fosso muito grande entre a realidade e as normas que devem, na realidade, combater tudo aquilo que de pernicioso, de nefasto, de nocivo, de ruim, se quisermos, vai acontecendo. Porque a maldade dos homens leva a que as coisas sejam subvertidas e as pessoas sejam, afinal, alvo de artifícios, de sugestões, de embustes. E o Brasil conhece realmente uma vaga enorme no domínio da cibersegurança, porque todos os dias há trotes, como vocês dizem, há golpes, e isso precisa de ser levado às últimas consequências para que, de modo exemplar, haja um basta nesse movimento todo, porque nesta visão maniqueísta do mundo entre os bons e os maus, é preciso, de algum modo, parar para refletir. Ora, desde logo, é preciso que os aspectos mais atuais dos contratos de crédito figurem no código. Por outro lado, há todo um conjunto de normas, como nós as entendemos na Europa, que envolvem os serviços públicos essenciais, do fornecimento de água até às comunicações eletrónicas, as telecomunicações, importa, na realidade, considerar, porque esses são os aspectos básicos da vida, que muitas vezes não têm uma tutela adequada. Por outro lado, ainda há que pensar na responsabilidade do facto do produto, que tem já uma evolução muito grande. Por outro lado, ainda há que tomarem atenção que a sustentabilidade é hoje uma forma de se prolongar a vida dos produtos para que se prolongue a nossa própria vida, com os equilíbrios que isso demanda em todos os domínios. Para além do mais, há ainda que ver, por exemplo, que o Brasil não resolveu o problema da garantia. Se nós perguntarmos a um fornecedor, a um empresário, se perguntarmos a um jurista qual é a garantia dos bens duráveis, dir-nos-ão 90 dias. No entanto, o Código fala de garantia legal, fala de garantia contratual. Mas se nós perguntarmos, por exemplo, a um ministro do Superior Tribunal de Justiça, que tenha sido chamado já a pronunciar-se sobre um caso dessa natureza, ele dirá, como diz o desembargador Marcos da Costa Ferreira, que a garantia é aferida em função da vida útil do produto. E agora,
qual é a vida útil do produto? Quem é que define isso? É o julgador? Ele diz que sim. Mas no Oiapoque, perante um micro-ondas, um forno elétrico de uma dada marca, de um dado modelo, porque dentro de cada uma das marcas há vários modelos, ele vai considerar que a vida útil daquele produto é a mesma no Rio Grande do Sul, no Chuí, ou seja, que a vida útil daquele produto é de 20, 30 anos, ou é de 7 ou 8. Além disso, o Brasil não considerou ainda, parece que há um PL na Câmara, sobre o direito ao reparo, que nós lá falamos reparação. Ora, isso é importante, desde logo para libertar os consumidores dos concessionários de marca que, em regime de monopólio, fazem esses reparos por valores avultados. E, por outro lado, para que tenhamos a possibilidade de dar mais vida às coisas, para, como se disse, dar mais vida à vida. Portanto, todos estes aspectos estão fora do âmbito do Código de Defesa do Consumidor do Brasil. É preciso atualizar. Eu até hoje tenho uma ideia, mesmo, que pode servir para a Europa. Ao lado do Código de Defesa do Consumidor do Brasil, ou ao Código de Consumo em França, ou na Itália, ou em Malta, ou na Polónia, que são os países que têm códigos, nós não temos, nós temos uma legislação avulsa, porque se perdeu uma grande oportunidade quando se deu a um professor de Coimbra a possibilidade de dirigir uma comissão e ele levou 10 mais 4 anos a apresentar um projeto que era tão aberrante, que foi rechaçado, que foi recusado, o governo usou um veto de gaveta. Nós temos legislação avulsa e, portanto, eu entendo que deve haver, ao lado do Código de Defesa do Consumidor, um Código de Contratos de Consumo em que todas estas matérias se insiram. Perguntar-me-ão, isso hoje, mesmo o próprio Código passaria no Congresso? Se houver uma vontade política forte, se não forem os grupos económicos mais preponderantes a mandar no poder político, tudo isso é possível. E há que fazer essa tentativa.